O nosso bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Camacan. Quero saudar aqui a presença do professor Agnevan, doutor Alá, doutor Adonias, a secretária do Serviço Social, Ana Clébia. Então, a nossa vinda aqui, Paulo, foi única e exclusivamente para fazer alguns esclarecimentos. Coisas desse tipo que está nos tirando o sono, mas esclarecer a comunidade de Camacan, principalmente ao servidor público, sim, o mais interessado. Então, Paulo, quando assumimos a Prefeitura de Camacan, em janeiro, logo em seguida recebemos ali uma comissão encabeçada pela doutora Lília Conceição Cardoso, aonde nessa documentação queria a continuidade, digamos assim, da comissão que estava à frente para resolver a individualização do FGTS. Então, pedimos a ela um tempo para realmente averiguar, já vista que na gestão anterior essa individualização está sendo feita. Mas aconteceu um incidente no final do ano, lá na Gerfug, onde houve um homicídio, né, e um suicídio de um funcionário, e foi suspenso essa transação. Então, o que acontece? No decorrer do tempo, as pessoas começaram a me procurar na rua, funcionários públicos, vigilante, coveiro, professores, motoristas, enfim, pessoas que têm direito ao FGTS e sempre com a mesma pergunta. Osiel, segundo a doutora Lília, só depende de você, que é o prefeito de Camacan, para assinar o documento, que o nosso dinheiro está na caixa, então só está dependendo da sua assinatura. Então, Paulo, eu trouxe aqui a documentação. Essa documentação foi assinada no dia 17 de abril. Exatamente hoje, mais ou menos 120 dias, né, que já foi assinada essa documentação e esse recurso não foi liberado. Então, eu aqui convidei a doutora Lília, que é a pessoa responsável pela individualização dos recursos, para esclarecer ao povo de Camacan a real situação, a verdade. Porque todos os dias, ontem mesmo eu fui interpelado por uma professora, às 10 horas da noite, e aonde falou, Osiel, libere o nosso dinheiro. Eu tive uma conversa ontem com a doutora Lília e ela me falou que só depende de você. Então eu fiz esse convite, Paulo, aqui no seu programa, pedi a todos os funcionários para que se fizesse presente aí diante de um serviço de som, de um rádio, enfim, para que as pessoas tomassem conhecimento de que eu, Osiel, não tenho culpa nenhuma. Eu, Paulo, tenho 26 anos como funcionário público, inclusive tenho dinheiro também lá, recursos, tenho direito. Mas eu costumo dizer que por lá passaram-se Dona Débora 2 vezes, junto com o Dr. Rubem, passou Erivaldo Nunes, passou Dona Ângela, prefeita 2 vezes, e passou Arildo por último. E agora caiu em meu colo esse problema. Mas aqui em nenhum momento, outra coisa, eu fiz uma coisa que ninguém faria, que foi dar continuidade a um grupo de pessoas que estavam individualizando esses recursos da gestão anterior. E a doutora Lília também é funcionária do município. Eu fiz também, falei para ela agora aqui, que fiz o que ninguém faria, é deixar ela à vontade, recebendo pelo município, para também aproveitar a individualização, que eu acho justo, que tem que ser para todos. Todos têm de receber. Inclusive, Paulo, eu achei estranho que eu também sou funcionário durante esse tempo todo e meu nome também não consta lá. E pessoas, Paulo, que trabalham há 30 anos no município, vão receber um dinheiro menor do que quem entrou agora há 10 anos, há 5 anos. Então o que acontece? Eu fiz o convite à doutora Lília, ela estava aqui presente, me pediu para ela ir aqui no banheiro, já tem meia hora que foi no banheiro, eu estou esperando ela aqui. Então eu estou aqui aguardando ela, não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui em tom, Paulo, é um tom, não vou dizer assim de revolta, mas é um momento que eu tenho de esclarecer ao povo que eu não vou pagar um preço que eu não devo. E, inclusive, aqui no final da entrevista, eu vou pedir, se a culpa for minha, se depender de uma assinatura minha, uma assinatura do prefeito de Osiel, que nós vamos pedir aos funcionários que vêm até a frente da FM, pedir com a documentação necessária para que a gente faça a assinatura e o dinheiro seja liberado. Inclusive, a semana passada, encontrei um gari, eu estava no ginásio de esporte ali olhando uma obra,
E tive de ir à Caixa Econômica a pedido do Cari, pegou na minha mão e chegou na frente do gerente e falou, tá aqui Osiel. Aí o gerente falou, não depende dele, depende de uma liberação da GEFUG. Então eu estou aqui, doutora Lília chegou aqui agora e eu queria que ela realmente passasse essa real situação, realmente o povo quer saber quem depende de quem a liberação desses recursos. Queria que você fizesse a pergunta, né? Obrigado. Bom, então, o prefeito Osiel está aqui acompanhado também, né, do doutor Alá, advogado municipalista, e também do doutor Adonias, né, Batista, que também acompanha o prefeito, a senhora Clébia, que é a primeira-dama do município e secretária de Ação Social, o senhor Agnevan, da Educação, estão aqui acompanhando nesse momento, essa conversa franca, esse momento de esclarecimento para a população de Camaquã, em especial, né, aos funcionários públicos municipais da cidade que estão aí lutando, querendo a individualização, querendo sacar esses recursos, né, esse FGTS. Então, queria agora que a doutora Lília, né, pudesse, por favor, também apresentar aí a sua versão, enfim, pudesse prestar os esclarecimentos aos funcionários públicos do município, doutora. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui essa oportunidade, né, porque esse programa aqui dá possibilidade das pessoas realmente terem conhecimento do que está acontecendo na verdade, né? Sim. Esse processo de individualização, como o prefeito aqui falou anteriormente, ele já vem desde 2002 para ser individualizado, né, que antes da elaboração do Estatuto do Servidor, todos os servidores tinham um regime seletista, e os prefeitos anteriores a 2002 nunca depositaram esse FGTS na conta dos servidores. Então, em 2002, o prefeito da época assinou um termo de confissão de dívida e se comprometeu a fazer essa individualização. Só que ele, em momento algum, de 2002 até agora, em 2017, esse processo vem tentando ser feito. Em 2004 foi feita uma individualização que contemplou, acho que pouco mais de 30 pessoas, eu acho, e levou um montante de R$600 mil dessa conta, que esse parcelamento dessa confissão de dívida foi em 180 parcelas. E aí, como eu falei, em 2004, R$600 mil foi individualizado para uma quantidade bem pequena de pessoas. Então, quando foi em 2008, umas pessoas entraram porque estavam preocupadas de perderem o direito a esse FGTS. Vários servidores entraram com ação judicial para receber esse FGTS. E essa ação está em fase de execução. E quando foi em 2016, veio um advogado de Salvador e se comprometeu a fazer essa individualização, cobrando 30% de honorários. Os servidores, como estão esperando essa individualização desde 2002, se comprometeram a assumir o ônus, porque o município não tem servidor disponível suficiente para fazer essa individualização. Vários prefeitos fizeram propostas, treinaram servidores e não deu certo. Então, os servidores resolveram assumir o ônus. Aí, doutor Rubem, na época, junto com o atual secretário de Educação, que na época era presidente da PLB, fizeram uma denúncia no Ministério Público, que eu até entendi que foi algo assim interessante, porque a gente fica preocupado do dinheiro ser individualizado da forma errada. Então, essa individualização foi frustrada. A Caixa bloqueou essa conta, e mandou um ofício para o município questionando se havia irregularidade. O município resolveu deixar essa conta bloqueada desde então. E aí, o prefeito eu me propus a fazer essa individualização. O Ministério Público sugeriu fazer uma comissão, né, formada por membros dos sindicatos, do Sindiserv e da PLB, e de membros da administração. Essa comissão foi formada por Jorge e por mim, a Guinevan na época e Pequeno, e do Sindiserv, Neto e Sica. E aí eles ficaram acompanhando esse processo, só que houveram vários entraves, teve uma greve de 1 mês nos bancos, e esse processo de individualização, ele não é feito somente, não é o município que faz diretamente, ele pega o dinheiro e ele tem acesso. Quem faz, o funcionário faz,
mas é junto com a Caixa. O programa é da Caixa Econômica Federal. Então, a gente lança os salários dos servidores e a Caixa que faz a correção, a atualização. E aí, quando foi em dezembro, como o prefeito falou também, houve um incidente lá que um funcionário atirou em 3 servidores e depois suicidou. E aí, tudo bem. Quando mudou a gestão, eu sentei com o Oziel, conversei com ele, perguntei para ele como seria feito. E ele, por questões prudentes, ele falou que ia ver com o setor jurídico. E ele se manteve, em momento algum, ele disse que não iria fazer, ele somente queria ver com o setor jurídico a questão legal para fazer essa individualização. E aí, quando foi em abril, ele assinou o ofício, me autorizando a fazer essa individualização. E eu venho fazendo essa individualização desde então. Já enviei vários arquivos, os arquivos das pessoas que não têm processo judicial já foram enviados, a Caixa está para homologar esses arquivos, para ver a questão de correção, se tiver algum que é indevido, porque a moeda da época para ele como seria feito. É desde 72, era outra moeda, não é a moeda atual. Então, quem faz a atualização toda é a Caixa. Eu não tenho acesso a valores, eu não sei quanto é que João, Pedro vai receber, eu lanço os salários da época, quem faz a atualização é a Caixa. Quanto a essa questão do recebimento, que eu sei que está gerando assim, um desgaste para o prefeito, como gera para mim também, porque todos os dias as pessoas vão lá no meu escritório, fazem questionamento, falam um monte de coisas. Eu sei que são conversas de rua, porque as pessoas estão desgastadas por causa da questão econômica, que todo mundo está numa situação difícil, todo mundo está querendo receber esse dinheiro. Então, assim, em momento algum eu falei que é responsabilidade do prefeito, que o prefeito não quer. Realmente quem tem que autorizar essa questão de liberação da conta será o prefeito, segundo informação da Caixa, da GIFUG, porque é ele que é a autoridade máxima do município. Mas em momento algum ele disse que não iria assinar ou que não vai pagar, porque ele tem interesse que isso seja feito. Só que ele tem tido cautela, porque é uma questão normal mesmo, porque ele é o prefeito, ele tem tido cautela, e ele o tempo inteiro se comprometeu a fazer isso. Quanto a essa questão de falar que tem dinheiro na conta, eu jamais poderia falar isso, porque a Caixa nem terminou ainda de homologar os arquivos. Então, assim, são conversas também de pessoas, às vezes, que não têm prudência, não têm sabedoria e querem gerar uma discórdia, um desgaste, entendeu? Então, assim, eu tenho agido com profissionalismo, eu tenho feito as coisas dentro da legalidade. Eu convidei Jorge, que trabalha na administração também, para fazer os envios dos arquivos, para estar acompanhando tudo. Então, assim, a comissão também, que foi formada, está aí para fiscalizar, todo mundo fiscaliza. Os únicos membros que não vão muito lá no escritório são os membros que são da PLB. Mas o escritório está lá aberto para todo mundo que quiser ver a transparência de tudo. Eu não lancei, eu não sei nem quanto é que eu não tenho acesso a saber qual é o valor dessa questão de tem alguém recebendo mais do que outro, não tenho acesso. Porque tem gente que trabalhou, entrou antes, tinha um salário maior. A diferença que vai ter é a questão de anos de trabalho. Outra questão que eu queria colocar aqui é sobre a questão das pessoas que têm processo judicial, que está havendo também essa situação de desgaste também, que tem trazido desgaste para o prefeito, porque essa ação judicial, ela está em torno de 14 milhões de reais e já está na fase de execução. O município ainda vai apresentar ainda embargos à execução. Se for individualizar para eles, é interessante para o município, porque vai reduzir mais de 70% o valor dessa ação judicial, porque eu não sei qual foi a base de cálculo que foi utilizada. Haja vista que a correção do FGTS é 3% ao ano. Então, assim, não é sobre o salário atual, é sobre o salário da época que ele recebia. Entendeu? Então, assim, eu estou aqui à disposição. Assim, eu queria pedir desculpa ao prefeito, porque em momento algum eu jamais falei, sempre falei bem de você. Em todas as reuniões eu sempre falei bem. Eu falei, gente, vamos ter cautela, vamos conversar com o prefeito, porque a PLB fala muita coisa, às vezes coloca coisas na rua que não é a verdade. Então vamos ter cautela, não precisa ninguém se manifestar, fazer movimento não. Senta com o prefeito, conversa com o prefeito, ouve da boca do prefeito, porque conversa de rua gera discórdia, gera confusão, entendeu? E eu, graças a Deus, eu tenho colocado sempre as coisas com prudência, entendeu? Assim, para mim o prefeito a partir de janeiro é Oziel, respeito ele como prefeito, entendeu? Respeito sempre o que eu puder ajudar, eu sempre vou estar ajudando, porque ele é o prefeito da cidade, entendeu? E ele em nenhum momento ele disse que não iria fazer, em nenhum momento ele se opôs, entendeu? Então, assim,
eu gostaria de pedir a todos que tivessem paciência, porque assim, esse processo não é fácil, ninguém trabalha sozinho não, trabalha todo mundo junto. E outra coisa que eu queria esclarecer, que individualização é diferente de contas inativas. As pessoas confundiram muito isso e começaram a dizer, o governo federal liberou e o prefeito aqui não quer liberar, não sei o que. Eu falei, gente, não tem nada a ver, não tem relação individualização com contas inativas, é outra coisa totalmente diversa. Ele tem interesse, se todo mundo tiver paciência, tudo vai acontecer na hora certa. Ele é o maior interessado em individualizar, porque esse dinheiro vai movimentar a cidade, a gente está vivendo uma crise, então assim, ele tem interesse que esse dinheiro gire, circule no mercado, todo mundo tem interesse, entendeu? Então assim, eu estou disponível a todo mundo lá no meu escritório. Qualquer dúvida, eu estou lá disponível. Então, assim, vamos parar com essa questão de disse-me-disse. Vamos sentar, vamos conversar todo mundo para resolver uma situação que é interessante para todos e principalmente para a cidade, porque está todo mundo passando por uma situação muito difícil. Eu queria agradecer a todos e desejar, assim, um dia de paz e de tranquilidade para todas as pessoas. Ok, muito obrigado, doutor. Agora, 12:05, vamos agora passar aqui a oportunidade para que o doutor, Alá, advogado municipalista, que conhece muito bem, muito desses problemas, que os municípios enfrentam, pela sua larga experiência, pelos trabalhos de assessoria que vem prestando ao longo de seus anos como advogado, a prefeituras, enfim, a órgãos que procuram a orientação e assessoria do doutor Alá. Doutor Alá, o que dizer aí à PLB, o que dizer a esse funcionário, inclusive o próprio prefeito, que é um dos beneficiados se houver essa individualização. Qual a palavra, doutora Alá, para explicar, para colocar os pingos nos is? Boa tarde, Paulo José. Boa tarde, população de Camaquã. É muito importante que se esclareça de fato e de direito aqui o que nós estamos vendo. Porque essas conversas, como bem salientou a doutora aqui de rua, ficam dizendo, parecendo até que o prefeito não quer fazer liberação de dinheiro porque não quer. E quando, na verdade, não existe isso. O que existe, aqui nós temos documentos da própria Caixa Econômica Federal com relação a isso aqui, é o quê? O prefeito, preocupado e já sabendo que há muito tempo se arrasta, vocês viram aí falando de várias gestões com relação a isso aí, se arrasta parecendo até que é sem fim, ele resolveu resolver. Porque é muito fácil você criticar. Agora, você partir para resolver, de fato, isso aí o Osiel está fazendo. E ele fez um comunicado à Caixa para saber, me diga uma coisa, o que é que está acontecendo em relação a esse dinheiro que está lá e que não foi feita ainda a liberação? O que é que aconteceu? E aí a Caixa respondeu, está aqui, informamos que a conta do FGTS da Prefeitura Municipal de Camaquã foi bloqueado devido não a Osiel, mas à constatação de que a individualização de depósitos para alguns servidores foi feita de forma incompatível com a remuneração praticada por aquelas pessoas. Então, o que é que foi feito? A individualização foi feita de forma equivocada, com indícios de fraude. A GEFUG, que é o órgão responsável lá, o setor responsável na Caixa Econômica Federal, para poder cuidar dessa individualização, da verificação, da atualização das contas do FGTS, por precaução e para evitar justamente que o servidor venha a tomar prejuízo quando dessa individualização, decidiu bloquear essas contas, não é o prefeito. O prefeito autorizou aqui, desde o mês de abril, quer dizer, há quase 120 dias atrás, que se fizesse a liberação. O que ele poderia vir a fazer, ele fez. A Caixa Econômica Federal foi que detectou nesse setorzinho lá, chamado GEFUG, que irregularidades existiam nessas fraude, estava vendo, nessas individualizações feitas no passado, e aí está analisando caso a caso. O município, inclusive, além de ter oficiado a Caixa Econômica com relação a isso aí, pede até que você mesmo, servidor, que está lá, possa requerer individualmente saber até o que é, como é que foi, o que é que houve, porque a Caixa Econômica vai analisar caso a caso, por conta dessas individualizações que foram feitas de forma equivocada. Houve indícios de fraude, a Caixa detectou, informou o município e o prefeito nunca se negou. O que aconteceu foi o quê? Quando ele assumiu, por conta da falta de transição, que não houve, a gestão passada não fez a transição da maneira como deveria ter sido feita. E, por conta de não ter sido feito da maneira como deveria fazer,
porque deixou em aberto diversas informações. A doutora Lília nos procurou até no início do ano, nós dissemos, né, para falar a respeito disso, nós dissemos, olha, a gente está sabendo por alto do que se trata, vamos analisar tudo direitinho, porque a gente não sabe em que pé está, como foram feitas essas individualizações, se existe erro, se não existe erro, para daí autorizar o segmento. O dinheiro está lá, o dinheiro não vai voltar para o município, o dinheiro é do servidor, inclusive o prefeito é servidor do município, também tem interesse que isso se resolva da melhor maneira possível. E aí, passado esse período onde nós fizemos essa apuração inicial, nós autorizamos aqui o documento, né, datado de 17 de abril, autorizamos a doutora Lília a continuar cuidando dessa parte de individualização. E recebemos da Caixa Econômica esse documento que nós estamos lendo e lemos aqui, onde foi constatada fraude nas individualizações anteriores e que, por conta disso, a conta estaria bloqueada até que se regularizasse toda essa situação e não se prejudicasse o servidor. Os esclarecimentos têm que ser colocados aqui de forma clara, tranquila e transparente para demonstrar que o prefeito municipal de Camaquã, aqui o nosso Osiel, o Osiel da ambulância, ele em momento algum se negou a assinar qualquer tipo de documento proibindo retenção de dinheiro. O prefeito Osiel da ambulância aqui, em momento algum, está dificultando o trabalho de individualização ou de retirada. E não existe nenhum documento que ele tenha que assinar para poder chegar e dizer que vai fazer a liberação. Se fosse assim, ele assinou em 17 de abril o documento autorizando. Por que ainda não foi feita a liberação? Porque a GFUG da Caixa Econômica detectou fraude nesse processo de individualização e bloqueou as contas. Quem bloqueou foi a própria Caixa. O recurso está lá. Agora, não é o prefeito, não tem mais agora que ficar, que prestar esclarecimento, tem, porque ele é o prefeito municipal. Mas obrigação legal nenhuma mais ele tem de ter que assinar alguma coisa para determinar a liberação desse ou daquele outro recurso. Não. O que tem é o que está aqui, que é a documentação que foi verificada, que foi observada. Agradecer, né, para poder se colocar bem claro isso aí para toda a população de Camaquã. Bom, doutora Lá, ainda aproveitando aí o senhor pela sua experiência, é um problema que a gente vê aí que dá para observar que já se arrasta aí há uns 20 anos, né, já que foram várias administrações que já passaram e que vem se arrastando aí. É possível, pela sua experiência, dar ao ouvinte agora, que acompanha aí um tempo, estimar um tempo em quantos problemas irá ser resolvido? Paulo, meu nome é Alá, mas eu não sou Deus. Para dizer, fica complicado. Mas é importante a gente dizer que os caminhos estão sendo feitos. Sim, sim. A doutora é competente, sabe disso, já está cuidando dessa parte da individualização. O que a gente tem que deixar claro aqui é que não depende mais do prefeito. O que o prefeito poderia fazer, ele fez, que foi justamente essa questão toda aí. Inclusive, esse último ofício aqui, nós recebemos, está aqui o procurador-geral do município, doutor Adonias, na semana passada, não foi, doutor? Da Caixa Econômica, onde informando a gente com relação ao porquê desse bloqueio. Porque nós também, em função dos questionamentos que estavam acontecendo nas ruas, né, o próprio prefeito dizendo, rapaz, veja aí o que está acontecendo, o que está tendo e tal. Então, até para a gente se resguardar de qualquer tipo de questão jurídica no futuro, a gente está aqui. Estamos com um documento da própria Caixa Econômica, onde ele fala que bloqueou as contas por conta justamente da detecção de fraude no processo de individualização. Né? Não foi, doutora Lília, até para falar aqui que a colega está aqui, ressalvar que não foi ela que fez essa individualização. Né? Peraí, fala aqui, doutora. Pode, doutora, por favor, usar o microfone? Só fazendo a ressalva aqui, quando se fala de fraude, não significa que foi nas individualizações que eu efetivei. O ofício chegou ao município em agosto do ano passado, por conta das individualizações que o advogado anterior de Salvador tinha feito. As contas estavam paradas há muito tempo e, de repente, apareceram individualizações lá. A Caixa achou estranho aquilo, enviou esse ofício para o município, bloqueou as contas, porque é uma questão de precaução, bloqueou as contas e perguntou ao município se havia a possibilidade de fraude. Falou que ele achou que haveria indícios de fraude por causa do valor que estava sendo lançado na conta do servidor. Então, eu queria esclarecer isso. A Caixa mandou isso, essas fraudes não estão relacionadas ao que eu estou fazendo, que a gente está fazendo, porque a gente está sendo criterioso em fazer essa individualização, porque eu sou funcionária do município, eu falei, eu quero fazer porque eu posso responder administrativamente, criminalmente, e eu não tenho interesse de lançar R$1 na conta de ninguém a quem não tenha direito. Então, assim, eu sempre ligo lá para a Caixa, peço informações.
orientações, eu pedi à Caixa, tudo que a gente está fazendo foi orientação da própria Caixa, porque não sou eu que determino como vai ser feito. Eu fui até a Salvador, conversei com a equipe anterior. Hoje nós temos uma equipe nova lá no GIFUG que está fazendo essas individualizações. Sempre busco esclarecimento, como vai ser feito, de que forma vai ser feito, para ser feita a coisa da forma correta. Então, assim, eu tenho uma preocupação quando foi falada essa questão de fraude, assim, eu continuo afirmando. O prefeito tem interesse, ele fez esse ofício autorizando. A questão toda dessa questão do bloqueio, a conta está lá, continua bloqueada. Então, assim, informações da Caixa, a Caixa fala, Camaquã tem uma situação especial em relação a essa conta, porque ela está bloqueada. Se houver a necessidade de desbloqueio, se for o prefeito que tem que desbloquear, ele em momento algum ele se negou, ele disse, eu não vou desbloquear não, entendeu? Se houver necessidade de desbloquear, se ele tiver que mandar ofício, ele vai mandar porque ele tem interesse que a coisa seja feita, entendeu, gente? Então, assim, muito obrigada pela compreensão de todos. Apenas colocando novamente aqui que tudo aquilo que essa administração poderia fazer com relação à questão da liberação do FGTS, ela fez. Houve a suspensão por essa detecção que foi feita pela GEFUG, que é o setor na Caixa Econômica Federal responsável por essa individualização e liberação do FGTS, que detectou indícios de fraude no processo que tinha sido feito anteriormente. Em momento algum aqui, até que a colega está aqui na nossa frente, não é a colega, mas que houve fraude, houve fraude. A Caixa detectou essas fraudes e isso aí agora independe do prefeito. O que o prefeito poderia fazer, que foi justamente entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, ele entrou em contato para saber como é que está. E a Caixa respondeu dizendo que havia fraude e por conta dessa fraude houve o bloqueio, né? A liberação para que a doutora pudesse fazer as individualizações, ele assinou desde abril desse ano, há quase 120 dias atrás. Então, não se pode mais, de maneira alguma, vir aqui e dizer, está dependendo apenas do prefeito liberar. Está dependendo apenas do prefeito assinar. Não. E vocês ouviram isso claramente, doutora Lilian, que está aqui também à frente, né, do todo esse procedimento, por indicação do prefeito, que como ele bem ressaltou aqui no início, ele poderia até substituir essa comissão toda, o que iria demorar e atrasar mais ainda esse processo de liberação, mas não é interesse nenhum do prefeito ficar com nenhum real que pertença aos servidores. Os servidores públicos municipais de Camaquã podem ficar tranquilos. O tempo, como você me perguntou, é que fica difícil a gente poder dizer, porque foram tantos percalços que aconteceram nesse procedimento, onde até gente morreu aí lá e tal, funcionários, que fica difícil a gente poder dizer alguma coisa. Mas o que é do homem, o bicho não come. O dinheiro está lá, o dinheiro já está sendo individualizado e tão logo se suspenda essa averiguação que a GEFUG, que é esse setor responsável pela individualização do FGTS, órgão da própria Caixa Econômica Federal, que foi quem determinou o bloqueio por conta desses indícios de fraude. Assim que eles levantarem isso aí e acabou as suspeitas, não, tá tudo ok, tá tudo direito, todo servidor vai receber o seu dinheirinho aí, que não é para se confundir com as contas inativas lá do FGTS, que, como bem colocou a doutora aqui, não tem nada a ver. Isso aqui é uma coisa, aquilo ali é outra coisa. Muito bem, então, prefeito Ociel, queria então que o senhor agora encerrasse aí falando, né, que, claro, esperamos que cessem essas provocações, né, injustas feitas ao seu prefeito, ao seu governo, para que o senhor tenha, né, condições de continuar governando esse município sem esses aborrecimentos desnecessários e que, claro, o senhor já tem muitos problemas, né, prefeito, para resolver, muitos. Muitos, viu, Paulo? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Eu só quero deixar bem claro aqui a população de Camaquã, principalmente ao funcionário público, ao servidor municipal, né, que não depende da minha assinatura. O que eu poderia fazer foi feito, já assinei. Inclusive, na época, Paulo, foi feita uma movimentação na Câmara de Vereadores, veio o vereador aqui na FM dizer, assina, prefeito. E o que acontece? O documento já estava assinado. Então, estão fazendo palanque político, que uma coisa parece que as pessoas não aceitaram. Então, e outra coisa, Paulo... Eu até termino enganando o povo, né, enganando as pessoas que até o elegeu. As pessoas, infelizmente, são enganadas. Ontem mesmo teve uma professora que ela, pelo grau de esclarecimento, e chegou a falar assim, Ociel, libere o meu dinheiro. Né, libera o meu dinheiro, até parece que realmente, então as pessoas acabam acreditando. Então, eu preferi vir aqui
ao seu programa, que é líder de audiência aqui na região. Então, o que acontece? Só assim o servidor público municipal de Camaquã vai ter conhecimento realmente de quem são os verdadeiros culpados. Ô Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa. Desde quando assumimos o município, as coisas têm andado em Camaquã, Paulo. Temos dado repasse ao servidor municipal através do Sindiserve, demos o repasse dos professores, não precisou greve nenhuma. Quando a PLB chegou na minha sala, o documento já estava lá. Então, o que acontece? De lá para cá, cumprimos todas as festividades dos municípios, resgatando as tradições, as festas dos padroeiros, de Camaquã, de Jacareci, de Léo Ventura, de todos os lugares. Então, o que acontece? A saúde está funcionando. O salário está em dias, fornecedor em dias, as ambulâncias estão funcionando, a cidade está bem iluminada, a cidade está limpa. Então o que acontece? Tudo que um bom gestor deveria fazer, eu estou fazendo. Inclusive lá na UPB, prefeitos de outros lugares me parabenizando a forma com que eu estou administrando o poucos recursos. O país está passando por uma dificuldade enorme e tem pessoas que falam, eu não sei, Osiel, o que é que está acontecendo que você não está passando essa dificuldade em Camaquã. Eu falei, a questão toda é que eu sei administrar o pouco que tem. E outra coisa, com tudo isso, vamos fazer uma festa em Camaquã, mesmo pequena, e nós estamos preocupados, Paulo, com o 13º do funcionário, que graças a Deus nós temos já mais de 50% na conta. Então é uma forma até de a pessoa começar a agradecer a Deus pelo que tem, que a pessoa só vê quando perde. E eu espero, prefeito, que o senhor, com relação à festa, lance a programação aqui nesse programa, até para combater, o senhor tem conhecimento de várias notícias fakes, né? Vários fake news que estão circulando aí com diversas atrações, aí nas redes sociais, no WhatsApp, quer dizer, uma maldade muito grande com a população. Inclusive tem aqui uma mensagem aqui, o senhor vai falar sobre a festa, que o senhor vai ter a oportunidade de vir aqui ao programa. Eu faço questão que o senhor venha lançar a programação oficial, não é nenhum fake, nenhuma mentira, aqui no programa. Inclusive, Paulo, a gente se depara... Boa tarde, Regional Sul e as pessoas aí presentes. Aqui que vai um forte abraço ao prefeito Osiel Basto e a cidade, não só a cidade, os munícipes, na verdade, estão meio preocupados em querer saber sobre a festa de Camaquã e o Cacau 2017, que eu creio que será uma festa boa e bonita, como sempre foi, que o Osiel não vai deixar essa tradição morrer, com certeza, e o povo está um pouco ansioso sobre a questão sobre essa programação. Porque geralmente nas festas anteriores a programação era revelada bem antes, que as pessoas se programavam, convidavam os amigos, as pessoas que moravam em outras cidades. Então eu, como munícipe, né, tenho esse direito de saber. É uma pequena pergunta, um abraço do amigo aqui, Leonardo Lorenzo. Prefeito. Olha, Leonardo, a mesma preocupação sua é a nossa. Nós saímos agora do São João de Camaquã, foi feito São João em Panelinha, Jacareci, Léo Ventura e nos pequenos distritos de Camaquã. Então o que acontece? Nós estamos fazendo tudo programado, mas a nossa prioridade maior, Leonardo, eu quero que o povo de Camaquã e região fale mal de Osiel porque a festa não prestou. Porque o cantor foi ruim. Agora eu não quero que fale porque o salário atrasou, porque está faltando medicamento, porque está faltando ambulância, porque a cidade está suja, porque a iluminação não presta. Mas por causa que a festa será fraca ou não, eu não estou preocupado muito com isso. O que eu me preocupo muito é com o dia posterior à festa. Mas nós estávamos numa esperança de Abaiatuça, que é um órgão do governo estadual, nos ajudar, que até agora não sinalizou ainda quais as bandas, se será em valor, né, que ajudará a nossa cidade, e também a questão da repatriação, né? Todo mundo estava convicto que haveria uma grande repatriação para os municípios e a notícia não é muito boa, né? O governo federal arrecadou o ano passado mais de 13 bilhões. Esse ano só conseguiu 1 bilhão e pouco para dividir para todos os municípios. Então, e esperava 10, né? Esperava 10.
né? Então o que acontece foi um balde d'água em todo mundo. Inclusive nós fizemos algumas programações, Paulo, em recuperar as escolas, de melhorar as estradas, que vamos melhorar. A gente estava numa crescente em relação às estradas, mas Camaquã, graças a Deus, Camaquã está chovendo, tem mais de 30 dias chovendo direto. Então as estradas estavam sendo recuperadas, teve que dar uma parada, né? Nós já estamos aí o quilômetro 25, que nós tínhamos começado, as associações, enfim. Todos os lugares querem pedir paciência às pessoas que, com certeza, logo que der uma cessada na chuva aí, vamos retomar. Mas em relação à festa, Paulo, nós estamos sentando com a comissão e possivelmente até quinta-feira, mais ou menos agora, a gente já coloca a programação, a grade da festa, para que a população se programe. Mas, como eu te falei, a minha preocupação maior é um dia após a festa. Eu quero que Camaquã esteja bem, principalmente o servidor do município, com seu dinheiro no bolso. E nós estamos nos programando com a festa e pagar antecipado, né? Já é mais uma vitória, né? Eu fico feliz. Essa semana mesmo eu estive no Bradesco, e quando me encontrei com um gari, né? Um gari, Zé, eu passei o cartão ali, o meu dinheiro tá na conta. Imagine, Paulo, se eu tivesse com o salário atrasado, eu nem tinha coragem de ir no Bradesco nem na rua. Eu ando Camaquã todo de ponta a ponta e de cabeça erguida, porque as nossas obrigações estão sendo cumpridas. Olha, então, agradecer ao prefeito Osiel. Prefeito, com relação aí à programação da festa e outros assuntos, que tem aqui várias perguntas em relação a calçamento de rua, enfim, obras, o senhor vai ficar no compromisso de voltar aqui para a gente bater um papo em um outro programa aqui da prefeito. Inclusive, até agora aqui ao vivo, aqui, antes de eu encerrar aqui, queria que o senhor falasse sobre a instalação da Coabriel aqui em Camaquã, um apoio aí para os cafeicultores, e também eu não poderia deixar o senhor ir embora sem dizer aí a questão da nossa fábrica calçadista. Como é que está aí, prefeito? A fábrica calçadista, Paulo, foi entregue as chaves à mão da empresa o mês passado, né, mais ou menos uns 45 dias, e as máquinas estão chegando. É um compromisso da empresa, da Sueci, a linha Line. Eu acredito que agora, antes da festa da cidade, já esteja funcionando. As pessoas me procuram na rua, então o que acontece? Eu peço que até as pessoas dêem uma passadinha lá para ver como é que está realmente acontecendo. Essa semana agora chegaram três carretas de máquinas, que essas máquinas foram compradas, segundo a seu Irivan, que é o empresário, na China. Então tem um processo aí que não que é lento, mas pode ter certeza. Em relação a Coabriel, graças a Deus também foi aberta essa cooperativa em Camaquã, essa empresa, onde também dará o apoio àqueles agricultores que estão implantando o café em Camaquã. Esse café em Camaquã, Paulo, todo o imposto que era o café de Camaquã, era quem recebia o imposto, eram as cidades lá fora. Então, a partir de agora, Camaquã também receberá o imposto desse café, que hoje Camaquã já produz mais ou menos 200 mil a 250 mil sacas de café. Então, a tendência é melhorar. Recebemos também agora do deputado Pedro Tavares um trator de aragem todo completo, aonde vamos disponibilizar para os agricultores. E também na festa da cidade agora tem uma promessa do governador também, vai trazer outro trator. Então, todas as vezes que eu vou a Salvador, eu trago alguma coisa. Esse dia lá até um secretário falou: rapaz, você pede demais. Eu falei: rapaz, eu não estou pedindo para mim não. O povo me deu um voto de confiança e o que eu puder arrancar daqui, eu vou arrancar. Dizem que lá em Salvador, Osiel tá igual a Jorge Scheller de Potiraguá. É conhecido como prefeitos pidões. Verdade, Paulo. Mas eu fico feliz por ter sido taxado por esse nome que eu estou pedindo para o povo, né? Então o que acontece? E tenho tido resultado. Não mais por causa da crise que passa o nosso país. E o governador, Paulo, vai estar aqui em Camaquã agora na festa da cidade, e eu quero a população de Camaquã presente, que eu quero fazer os pedidos a ele, olhando no olho dele. Isso. Com o povo de Camaquã também lá, nos pressionando para que eu possa pressionar ele. Então o que acontece? Se a população de Camaquã comparecer na vinda que o governador vai estar aqui, eu quero estar olhando no olho dele e mostrando quem foi Camaquã no passado e quem é Camaquã agora. Às vezes eu fico envergonhado quando eu chego lá e fico com pires na mão pedindo uma ambulância para o município de Camaquã, um trator, uma
coisa dessa, né? Falei até o governador lá, Camaquã já foi responsável por 60% da folha do Estado. Isso. E às vezes eu fico aqui com vergonha de gabinete, passo 4 horas de relógio para ser atendido, mas eu tô ali. E aí, esse dia em Brasília, Paulo, eu fui em Brasília, no gabinete de um ministro. No gabinete do ministro, fiquei lá de 7 horas da manhã até umas 11. Fui atendido, me humilhando. Eu sou prefeito do interior. Ah, mas o senhor não sabia que tinha de ligar? Eu falei, não, me atenda. Eu não sabia, dando aquela de realmente que não sabia, né? Então, o que acontece? Mas me atenderam. O ministro me atendeu. E o que acontece? Ele pegou, ó, isso aqui eu lhe dou, isso aqui eu lhe dou. Beleza, fui pro hotel, Paulo. Quando chegou de noite... E aí fui dormir, 7 horas da manhã que eu ligo o jornal, tá lá, o ministro tinha sido preso pela Polícia Federal. Meu Deus do céu, olha que situação, né? O mesmo ministro que me deu, no outro dia de manhã, o cara amanhece preso. Aí agora eu vou ter de ir a Brasília de novo pedir, eu não sei nem quem é o ministro que ocupou a pasta, né? Correndo o risco. A gente não sabe quem será o próximo presidente daqui a 15 dias. Infelizmente, o nosso Brasil está nessa situação. E temos que pedir oração, as igrejas têm de se unir, orar a Deus para que esse momento passe, né? Nós estamos aproximando o ano que vem, uma eleição difícil. E se tu perguntar a qualquer pessoa num país e ninguém sabe quem vai votar, um país com mais de 200 mil habitantes, e a gente não sabe, Paulo, a quem entregar a chave do país. Que situação, né? Mas infelizmente a política está desacreditada. Agora eu tenho que fazer a minha parte. O povo me deu essa chance, tirou o motorista de ambulância para administrar o município e eu vou honrar o povo até o último dia. Tudo então, quero agradecer a doutora Lília, agradecer a doutora Lá, doutor Adonias também, aos secretários Clébia e Agnevan, né, e ao prefeito pela vinda ao programa. Prefeito, muito obrigado. O senhor pode voltar aqui em outros momentos para a gente bater um papo e falar sobre, responder as pessoas que querem falar sobre obras, calçamento, enfim, uma série de perguntas que nós temos aqui recebendo, mas claro que hoje não será dada essas perguntas ao prefeito, né, porque a pauta hoje foi unicamente sobre, né, FGTS e um pouquinho sobre a festa da cidade, já que estamos vivendo, né, o mês de agosto, é o mês em que Camaquã completará 56 anos de emancipação político-administrativa. Prefeito, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Tudo que acontece no Brasil e no mundo, notícias. Acontecendo, você fica sabendo aqui direto da redação de notícias da